Olá, vocês que acompanham a gente pelo YouTube da Fundação Rede Brasil Sustentável. Eu sou Zé Gustavo, estamos começando mais uma entrevista com especialistas no âmbito do projeto da Agenda Municipal Sustentabilista. Estamos muito felizes de poder construir esse projeto para subsidiar candidaturas do campo socioambiental nos mais diversos temas para a eleição de 2024. A Fundação Rede Brasil Sustentável tem trabalhado com formação e formulação de políticas públicas para dar suporte e disseminar o pensamento sobre sustentabilidade e difundir o espírito democrático. Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados para falar sobre o tema participação social. E mais uma vez, Karen, obrigado por estar aqui conosco. É sempre bom fazer essas entrevistas contigo. Obrigada, Zé. Olá, pessoal. Eu sou a Karen. Estou aqui representando a Legisla Brasil, que é uma organização social que tem a missão de ajudar partidos, gabinetes, fundações a implementarem melhores práticas inovadoras que gerem efetividade e representatividade na política. Muito bom. Eu peço desculpas pela minha voz, falei demais esses últimos tempos, já está falhando aqui, né? Preciso pegar algumas dicas com os professores amigos, viu? Nosso querido, apresentando já o nosso querido Wagner Romão, que é professor de ciência política na Unicamp, também ativista social, tem uma trajetória tanto na academia quanto na sociedade civil. Seja bem-vindo, Romão. Obrigado, Zé. Obrigado, Lilian. É muito bom estar aqui com vocês. Gabriela também. Um forte abraço para quem está nos assistindo também. Muito obrigado. Estamos também com Gabriela Alves, que é diretora do Instituto Perifa Sustentável, é arquiteta e urbanista. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Gabriela. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Sou reiterando, sou urbanista social e cientista também social. É só para não me chamar de arquiteto sem ser, porque eu estou longe disso, mesmo contribuindo e dando pitaco para projetos sobre urbanismo tático. Mas muito obrigada pelo convite, estou mega animada para essa troca essencial, poder contribuir para uma agenda que faça sentido a todos. Urbanismo tático, eu vou te perguntar sobre isso. Obrigado por me corrigir, viu? Muito obrigado. Bom, eu vou começar com uma pergunta primeiro para o professor Wagner Romão, sobre, do ponto de vista formal, né, sobre os espaços de participação no município. Né? Nosso foco aqui é olhar para os municípios, como ampliar a participação social nas estruturas de governo, de tomada de decisão, seja para formulação, para monitoramento e para avaliação de políticas públicas. Queria que você pudesse falar um pouco mais do ponto de vista formal dos estudos e o que é basilar para a participação social no âmbito municipal. Olha, Zé, a gente tem nos municípios uma enorme diversidade, né, no Brasil. Os municípios, desde 88, se tornaram entes federativos no Brasil, né, e criaram as suas leis orgânicas, assim como os estados também tiveram as suas constituições, e também, né, nós tivemos a Constituição Federal em 88. Então, há uma grande diversidade sobre o quanto a participação social nessa forma de conselhos, de conferências, de audiências públicas em algumas políticas, né? O quanto elas, como elas funcionam, quais são as representações que estão inseridas nesses espaços de representação, né? E, é claro, algumas políticas públicas, acho que esse é um elemento importante, algumas políticas públicas como a saúde, como os direitos da criança e do adolescente, a própria política de educação, por exemplo, todo o debate que se faz em torno do Fundeb, né? Nós temos algumas políticas mais estruturadas em termos digamos, do que foi a indução do governo federal, né, na década de 90, na década de 2000, em, de certo modo, organizar essa participação social, né, na forma de conselhos, sobretudo na forma de conselhos, de conferências também, mas sobretudo na forma de conselhos, que, de certo modo, normatizou isso, né? Então, por exemplo, no caso da saúde, nós temos lá 50% de usuários em todos os conselhos municipais de todo o Brasil,
né, com as representações dos trabalhadores desse segmento, com a representação dos prestadores de serviço, enfim, dos gestores públicos. A saúde é um grande caso de sucesso de implementação desses conselhos no Brasil e de, digamos, de uma certa uniformidade, de um padrão, né, de organização dessa participação. Todo equipamento público de saúde deve ter um conselho, né? Agora, em outras políticas, como, por exemplo, também a política ambiental, seja a política cultural, a política urbana, a gente vai ter uma variedade considerável, né, de formatos, de conselhos, de representações nesses conselhos, e isso invariavelmente, vai obedecer à legislação municipal, né? E acho que aí realmente cabe um estudo específico, né, sobretudo as pessoas que estão aí em busca de serem candidatos, candidatas nas próximas eleições, seja para o legislativo, seja para o executivo, né, terem um olhar muito específico sobre o seu município, né? Nós temos variações muito grandes, nós temos municípios que sequer têm conselhos, né, em determinadas áreas, e municípios grandes, né, como, por exemplo, eu moro em Campinas. Campinas tem cerca de 30 conselhos, sendo a grande maioria deles em funcionamento, né? Então, eu acho que a diferença da gente tratar do âmbito nacional, né, dos âmbitos estaduais e dos âmbitos municipais diz respeito a essa grande diversidade, né? Depende muito da legislação municipal, depende, em geral, os conselhos, esses espaços são criados em momentos de uma mobilização popular, né, em torno desse tema, né? Então, essa é uma especificidade, assim, né, desse campo da participação institucional, que é isso que nós estamos chamando, né? Participação institucional, participação social, no âmbito dos conselhos, das conferências e do debate que se faz sobre as audiências públicas também. Gabriela, quer complementar sobre também a sua atuação cotidiana, né? Porque você tem um trabalho acadêmico também, mas também cotidianamente trabalhando com o poder público municipal. Eu acho que eu posso complementar mais com a experiência, né? Porque, de fato, não tem nada sobre a explicação da estrutura que poderia complementar o Romão. Acho que ele foi sucinto e completo o suficiente. Perante a minha vivência, esse lugar de participação social, ele me trouxe sempre muita angústia antes de entender como funcionava, e demora-se para entender como funciona. E aí, quando você começa a entender como funciona, você começa a ter incompatibilidade de horários. Então, assim, muitas vezes se tem momentos de comitê, se tem momentos que se abre para a participação, seja oficinas participativas perante a construção de algo, seja alguma coisa referente ao próprio bairro, principalmente olhando para planos de bairro, né, que se dialoga com orçamentos públicos que podem implementar, mas é sempre um lugar que eu brinco que é um lugar de quem não trabalha, porque é umas 6 da tarde de uma segunda-feira, ou às 2 da tarde, como foi esse ano do plano diretor aqui do centro de São Paulo. Então, no meio da semana, eu digo. A minha experiência foi, ok, comecei a entender como funcionava, e isso foi dentro de uma bolha, né? Eu gosto muito de ressaltar o quanto não democrático muitas vezes é esse acesso à informação, e ele acaba sendo não convidativo, acaba sendo não pertencente a uma população de todos, né, no caso. Quando você começa a acessar por meios de bolha, você fica um pouco mais... você percebe que não é muito para você, assim, é um lugar que a contribuição, até mesmo o estado presente, assim, fisicamente, ele carrega pelo seu histórico um distanciamento, ele reverbera o distanciamento desse cidadão. Então, hoje eu tenho muitos privilégios, né, eu sempre falo que dentro de necessidades e vulnerabilidades sempre vai haver um lugar também de privilégios e acessos que, ao acessar a informação por essa bolha, entender melhor, ter passado por uma universidade pública, ter agora sendo pós-graduanda de uma universidade também ótima, eu consigo melhor acessar e permear.
Só que o quanto isso, às vezes, é um vácuo, né? Cria-se um abismo entre os meus acessos e um acesso comum, como é vendido a participação social, como que é, na verdade, na própria legislação, que é um convite de cocriação com o cidadão, a escuta é o principal caminho. Então, muitos acessos para você, de fato, começar a construir. E aí, quando eu vejo outros movimentos que são um pouco mais políticos, assim, eu começo a enxergar que o acesso também ele acaba sendo, como eu posso dizer, ele acaba gerando uma transposição didática, como faz. Então, tem alguns grupos coletivos, alguns movimentos, alguns institutos que acabam fazendo essa transposição didática de como acessar. Mas, ainda assim, não tem uma facilidade pública, né? Como eu digo, o horário mesmo. Como você vai fazer uma coisa meio-dia de uma terça, o trabalhador ele não consegue deslocar, porque muitas vezes aonde ele mora, perifericamente, é longe da onde vai acontecer, que às vezes é no seu bairro. Então, enfim, questões de mobilidade, não só isso, mas também a linguagem que esse tipo de oficinas participativas ou qualquer tipo de local de cocriação público, ele às vezes não tem essa linguagem um pouco mais para todos mesmo, é muito tecnicista e acaba afastando ainda mais. Então, hoje eu consigo acessar esses lugares, o instituto no qual a gente tem trabalhado veementemente para tentar construir uma metodologia periférica, ainda mais racial, para falar de mudanças climáticas, a gente tem tentado diminuir esse abismo, né, trazendo esse jovem, principalmente, né, que é o nosso público, para acessar esses locais, mas ainda assim a gente enfrenta muitas incompatibilidades, né? Porque a gente dá vários passos, mas a gente não consegue fazer tudo. E claro, a gente acaba somando com outros movimentos, porque a gente acredita numa mudança coletiva, mas precisa se pensar nesse lugar o quanto a gente pode redesenhá-lo também, né? Pode torná-lo muito mais acessível em vários âmbitos. Obrigada, Zé. Acho que essa provocação que a Gabriela trouxe é super importante sobre a dificuldade de até compreender o que é, né? O que a gente está falando, o que a gente está entendendo enquanto participação e controle social. Então, pensando na galera que está em casa assistindo a gente, que talvez esteja um pouco perdida, porque a discussão já foi bem avançada de início, queria pedir para o professor e para a Gabriela se eles pudessem definir para a gente o que significa, qual é o conceito, o que significa esse conceito de participação e o conceito de controle social, de uma maneira que seja simples, assim, né? E que seja compreensível para a maior parte das pessoas que estão aqui assistindo a gente. Obrigada. Bom, participação social, se eu pudesse explicar eu sempre falo, se for explicar um conceito, tenta fazer um exercício de explicar para ou sua avó ou uma criança, para ter fins educativos iniciais, para depois a gente avançar a complexidade do conceito. Mas se fosse, de fato, a gente trazer a significação do que é participação social, é basicamente ser um cidadão, é você entender como as coisas funcionam, como o Estado, o município, minimamente funciona, que é uma construção de cidade, que o cidadão é central. Então, a participação não é um convite pontual, ele é basicamente um convite para você exercer o seu total direito de ser um cidadão. Então, é um lugar de escuta, é um lugar de ponderações, é um lugar de enfrentamento também pelo próprio movimentos sociais, é legítimo também. Então, é um lugar de, basicamente, de colocar o cidadão no lugar que ele deve estar, que é de opinar, de construir, de criticar, inclusive, e talvez até redesenhar rotas, sendo uma pessoa, um indivíduo que pleno. Então, eu falo que é sempre um lugar de exercício de ser um cidadão, é exercitar isso como se estivesse numa academia que é plena e continua para o resto de uma vida. Basicamente, eu tento sempre explicar dessa forma, porque aí a gente consegue depois começar a puxar algumas complexidades do que seria exercício cidadão, ainda mais o exercício democrático, mas basicamente eu sempre digo que é isso, assim, não tem segredo. Vamos lá. Então, Karen, eu acho que é legal essa formulação de um lado participação e de outro controle social, né? Participação a gente pode fazer de diversas formas, a Gabriela já apontou aí, né? Você pode fazer um abaixo-assinado, você pode pressionar, você pode fazer uma manifestação,
você pode ir a uma passeata, você pode votar, você pode ir a uma audiência pública, você pode ir até a Câmara de Vereadores, né? Você pode também ser um representante, né, de uma categoria ou de um pedaço né, de uma parte da população da cidade num determinado conselho de política pública. Isso é o que a gente pode chamar de participação e que tem muito a ver com a ideia de realmente participar da elaboração de políticas públicas e tentar ajudar na tomada de decisão, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que um dos grandes problemas nossos ao se pensar em participação é exatamente essa questão da tomada de decisão. Eu acho que a gente está muito longe disso ainda, infelizmente. E a ideia de controle social, eu gosto, às vezes essas coisas se confundem, né? Mas eu gosto sempre de falar do controle social a partir da ideia de que você vai exercer, enquanto cidadão, um papel de fiscalização do que está acontecendo no poder público, né? De tentar, às vezes, até em grande parte, o Ministério Público é um ator importante aí, porque muita coisa que a gente, enquanto cidadão ou cidadã, está fazendo, nós requeremos o Ministério Público como um agente intermediador, né, da nossa relação, seja com o executivo, seja com o legislativo. Então, o controle social ele tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, o recurso público está sendo usado de uma maneira coerente, né, com o que foi determinado pela legislação, com o que foi estabelecido pela lei orçamentária anual, né, que é aquela lei que organiza o orçamento das prefeituras, do governo federal, do governo estadual todos os anos, né? Então, acho que o controle social tem muito a ver com essa ideia de transparência, né, de fiscalização sobre o que está acontecendo. Claro que a gente tem outros órgãos que fazem isso, né? Os tribunais de contas fazem isso, a Controladoria Geral da União, dos municípios também fazem isso, mas esse papel da sociedade civil, né, se articulando, se capacitando e incidindo nesse âmbito também é muito importante, né? Muito importante porque a gente realmente, enquanto sociedade civil, nós não podemos ficar à mercê, né, do que o poder instituído faz. Nós temos que ter a nossa autonomia para conseguir exatamente, seja participar, tomar decisões, formular política pública, seja, de outro lado, esse campo que eu gosto né, de chamar de controle social, tem mais a ver exatamente com essa ideia de controle mesmo do que os agentes públicos, né, os prefeitos, os vereadores, enfim, estão fazendo. Perfeito, obrigada, professora Gabriela. O que eu entendo assim do que vocês estão falando é que a questão da participação e do controle social demanda muito diálogo, né? Que as pessoas conversem, que as pessoas discutam, debatam e que isso se torne uma ação, uma política pública, alguma estratégia, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje a gente vive um grande desafio, para além dos desafios que a Gabriela já trouxe, né? Da questão da acessibilidade, dos horários. A gente hoje tem o desafio da polarização política, né? As pessoas estão com muita dificuldade de dialogar na mesma página ou partir do mesmo pressuposto. E se a gente pensar que participação política depende muito desse debate, desse diálogo, como que a gente consegue lidar com isso, né? Como que a polarização extrema que a gente tem vivido tem impactado, né, a participação e controle das pessoas? E o que a gente pode fazer, assim, né? Pensando nos candidatos e nas pessoas, nos gestores públicos e nas pessoas que vão vir aí no futuro como candidatas, se existe alguma coisa que a gente possa fazer, se talvez a gente aumentar a participação social, talvez possa ser uma maneira da gente diminuir a polarização e trazer as pessoas a tentarem dialogar numa mesma página, e no mesmo planeta, no mesmo mundo. O que vocês pensam sobre isso? A gente tem rodado no Instituto um projeto de letramento racial, mas também climático na Brasilândia. E eu sou uma das que defende veementemente o quanto a educação ela é primordial, inclusive para a gente promover uma participação que parta minimamente de um lugar comum, assim, né? Claro que ao exercer qualquer questão de debate político, sempre a gente vai trazer diversos pontos. Essa pluralidade ela vem de várias movimentações históricas do nosso
da nossa própria Constituição, não, né? Mas própria sociedade, de ser um pouco mais identitária nos últimos tempos. Então, tem diversos debates acontecendo e a gente acaba entrando em diversas opiniões também, né? A gente vê essa pluralidade crescendo. O que muitas vezes a gente tem entendido que pode ser um lugar interessante para a gente promover lugares ricos para essa troca, porque os diferentes sempre vão estar trocando. É importante a gente entender que não é tornar homogêneo que a gente vai chegar num lugar que seja o ideal. Na verdade, essa pluralidade, às vezes, de pensamento, desde, claro, né, não fira direitos humanos, tem umas premissas básicas para isso, mas o diverso ele é ótimo para se construir. A gente começou a entender, nesse projeto do Clima de Quebrada, que a gente está falando na Brasilândia, o quanto certos letramentos seria o ideal para a gente começar a promover esse debate de forma melhorada, mais assertiva e que chegue a lugares mais longe do que a gente poderia. Então, muitas vezes a gente quer promover esses espaços, mas sem entender, por exemplo, a questão histórica de como construir nossas cidades, por que existe essa marginalidade das periferias, por que existe uma raça, principalmente, né, uma etnia nesses locais predominante, por que a renda ela é mais baixa para certos recortes raciais também. Existe uma série de questões sócio-históricas que não é um lugar comum mesmo no nosso currículo até escolar, assim. Então, eu gosto de sempre partir da premissa de que trazendo certos letramentos, trazendo uma educação, a gente consegue promover um lugar mais rico de troca. Então, gente, eu acho, Karen, que, para ser franco, assim, eu penso que essa coisa da polarização política, ela é claro que ela está presente, né? Eu acho que em algumas políticas públicas mais do que outras, por exemplo, os CONSEGs, né? Os Conselhos de Segurança Pública nos bairros, né? Eu acompanho isso aqui em Campinas também, não sou um estudioso exatamente sobre os CONSEGs, mas eu sei que ali é um debate muito intenso, assim, né? Que é muito marcado por uma visão, né, digamos, de direita ou de extrema direita, né? De um controle mesmo, que é muito armamentista, né? Quer dizer, acha que a polícia realmente tem que, né, que ser dura, né? E até às vezes passado dos limites, né? Mas eu penso assim, eu participo de alguns conselhos aqui na minha cidade, né? E o que eu vejo é que ainda há talvez o maior problema, né, que a gente tenha nos conselhos, pensando aqui nos conselhos, né? Ainda tem a ver com uma preponderância muito grande do executivo sobre a sociedade civil, né, a representação da sociedade civil. Isso é muito intenso, né? Eu participo do Conselho aqui de Meio Ambiente, aqui em Campinas, eu participo do Conselho do Patrimônio Cultural aqui na cidade também, já participei do Conselho aqui de Cultura, né, de Políticas Culturais, e acompanho outros conselhos por aqui. É muito raro que o poder público, enquanto prefeitura, sobretudo enquanto executivo, né, porque, em geral, o executivo tem aí cerca de metade da representação nesses conselhos, né? Então, quando eles jogam muito fechado, né? E é um pouco isso aí que a Gabriela colocou na fala inicial dela, que é muito preciosa, né? Eles jogam fechado, eles são os donos da bola, eles marcam o dia da partida, né? Então, quer dizer, eles às vezes até controlam se vai ter torcida, se vai ter duas torcidas, se vai ser uma torcida só, se não vai ter torcida, né? Então, é muito complicado, realmente. Eu acho que esse é um enorme desafio. O Brasil constituiu um modelo de participação, né, que está baseado nos conselhos, nas conferências, nas audiências, em outros elementos aí, mas, infelizmente, essa conexão muito forte entre o poder político e o poder econômico, ela ainda está muito forte. Esse campo da participação, do controle social, ele ainda não consegue fazer um enfrentamento, né? Eu não estou dizendo aqui que sempre é necessário enfrentamento, ou que sempre vai haver uma oposição entre sociedade civil e poder público. Não, muito pelo contrário. Mas nos temas mais candentes nos municípios, né, nos temas mais marcantes, assim, a minha percepção é que
é que aí é difícil a colaboração, né? Quando, em geral, quando você tem que formular política, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui por 2 anos conselheiro aqui do Conselho de Política Cultural em Campinas, no momento em que o Conselho estava se reorganizando, né, num formato muito bacana em termos de representações territoriais, segmentos, etc., né? E foi muito legal. Quer dizer, claro que houve tensões, mas houve muita colaboração também. Agora, a minha experiência no Conselho de Meio Ambiente aqui em Campinas é muito difícil, né? Quer dizer, porque há uma cisão realmente muito forte entre o que pensa a secretaria e a prefeitura e aquilo que o ativismo ambiental, né, pensa para a cidade, né? Então, eu acho que, independente da polarização, que eu acho que você tem razão, é uma coisa que, né, quer dizer, se acentuou aí nos últimos 10 anos, mas eu acho que a gente já via uma situação difícil nos anos 2000, né? E mesmo até antes dessa coisa da polarização ficar muito forte, né? Que eu acho que é ainda mais estrutural, né? Nesse nosso modelo de participação social em conselhos, sobretudo, né? Então acho que esse para mim ainda continua sendo um grande desafio. Rufão, eu quero aproveitar esse ponto que você trouxe para aprofundar um pouquinho mais nessa questão, né? Porque a participação, quando ela não é viável, ela é só uma demagogia, quase, né? Então, a Gabriela trouxe isso do ponto de vista da marcação das reuniões, você trouxe agora do ponto de vista da ocupação dos conselhos e tal. Nós temos vários espaços diferentes de participação e controle social. Nós temos conselhos ligados aos setores, né, especificamente às políticas públicas, né? Você falou de segurança pública, da cultura, do meio ambiente, da educação, da saúde. Alguns deles são consultivos, outros são deliberativos. Para você aí na sua cidade, alguns deles são obrigatórios e outros não. Muitas cidades não têm conselho de meio ambiente, por exemplo, né? E aí, pressão para que a gente possa ter conselho de meio ambiente é uma forma de participação social. Então, tem vários tipos de conselho. Nós temos o conselho tutelar, você falou do conselho de segurança, o conselho tutelar também muito ocupado por uma visão política ideológica, né? Nós temos audiências públicas que as próprias câmaras municipais fazem, consultas, e também em alguns municípios, isso foi mais comum há algum tempo atrás, nós tínhamos os orçamentos participativos, né? Que era um espaço, principalmente em cidades que foram governadas até pelo próprio PT, que construíram isso, trouxeram. Porto Alegre foi um exemplo, né? Mas se perdeu um pouco a confiança, vamos dizer assim, como espaço de realmente participação, por esse controle e tutela do próprio poder público. Queria que você pudesse falar um pouco, não só sobre o orçamento participativo, que eu sei que você tem estudos sobre isso, mas queria trazer isso para as pessoas, primeiro para elas conhecerem o que foi o orçamento participativo, muitas talvez nem conheçam muito bem como é que foi, e outras sobre essas questões contraditórias desses espaços de formação, até para você poder aprofundar um pouco mais essas questões conosco, por favor. Então, Zé, o orçamento participativo ele era uma invenção democrática daquele período do final dos anos 80 e início dos anos 90, que os municípios passam a ter uma força que não tinham antes da Constituição de 88 e passam a ter mais possibilidade também de organizar o seu próprio orçamento, né? Os governos no âmbito federal, naquela época, eram muito conservadores, né? A gente está falando do Fernando Collor, depois a gente está falando do próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Em que a própria participação nesse âmbito não era, digamos assim, um projeto estratégico para esses governos, né? Então, os municípios passam a ser esse lugar de invenções, de criação de invenções democráticas. E o OP, o Orçamento Participativo, é certamente a principal delas naquele momento, né? Então, basicamente, o Orçamento Participativo era uma proposta pela qual havia uma divisão da cidade, nos bairros da cidade, nos distritos da cidade,
ali se promoviam assembleias, grandes plenárias, em que a população colocava suas demandas e também elegia delegados e delegadas que iriam, digamos, defender essas demandas numa estrutura que, em geral, se chamava Conselho Municipal, Conselho do Orçamento Participativo, Conselho Municipal do Orçamento, alguma coisa assim, né? Então, claro que não era a totalidade do orçamento daquela cidade que ia ser decidida dessa forma, mas mesmo que fosse 2%, 3%, né, quer dizer, a maioria dos casos a coisa girava em torno disso, até porque já havia uma série de contenções, né, sobre o orçamento, né, pressões sobre o orçamento, mas aquilo era um grande processo de convite às pessoas, aos cidadãos, às cidadãs, a se colocar e a pensar o orçamento da cidade, né? E eu acho que isso era uma coisa fantástica, assim, porque, em geral, os conselhos, né, eu acho que esse é um dos grandes problemas dos conselhos, eles não têm essa possibilidade de pensar o orçamento, né? Eles, mesmo até quando eles são deliberativos, como no caso da saúde, né, eles são deliberativos por quê? Porque a proposta relativa à saúde ela tem que ser convalidada ali no Conselho, né? Mesmo o caso do Fundeb, do Conselho do Fundeb, também há uma necessidade de uma assinatura ali, de uma concordância do Conselho com o que está sendo estabelecido, mas a gente sabe que o grosso da política pública ainda passa por outros canais, né? Quer dizer, o Conselho é só um dos canais pelos quais acontece esse debate. E no caso do OP, ele tratava exatamente do orçamento, né? Quer dizer, então ele tinha essa grande variedade. Claro que a maioria das demandas estavam relacionadas a obras e a serviços, né? Então a construção de escolas, o asfaltamento, a construção de água, esgoto, enfim, alguma coisa nesse sentido. Tem uma série de outros elementos aí, sobretudo pagamento de funcionalismo, que não entrava, né, no debate do OP. Mas era algo que era muito interessante realmente. E eu acho que, claro, teve diversos problemas também na execução disso, né? Então, assim, a população aprovava uma determinada obra em 1990 e esperava que em 1991 ela já estivesse pronta, mas a gente sabe que também há uma série de dificuldades, né, no processo orçamentário, na execução, nas licitações, né, nos problemas que vão sendo encontrados à medida que as obras vão sendo feitas. Então, isso gerou, sim, uma série de resistências também na população, uma desconfiança, como você falou, né? E a gente foi transitando também para outros lugares, né? Quer dizer, o debate sobre a participação ele foi transitando para outros lugares. O tema da transparência apareceu com muita força, o tema da cocriação apareceu com muita força também, né, em algumas cidades. E o OP, embora seja uma realidade no mundo todo, né, quer dizer, você tem OP espalhado nos 5 continentes, mas no Brasil ele diminuiu muito a sua importância, né? Agora, há movimentações, eu acompanho a Rede Brasileira do Orçamento Participativo também, então 2024 vai ser um tema importante, o tema da participação, né? Eu acho que sempre mas identificar como isso pega nas pessoas, eu acho que é o grande tema aqui para a discussão e acho que para o trabalho que vocês estão fazendo aqui com essa série. Agora, só aproveitar, desculpa, Karim, só aproveitar o Romão nesse ponto, que é uma desconfiança que foi gerada no orçamento participativo, assim como no Conselho, é a tutela dos executivos nas decisões, né? Sim, tipo sim. assim, de pressionar. E isso também descredibilizou um pouco esse espaço de formação, né? Não, com certeza. E aí eu acho que isso continua nos conselhos, isso continua nas audiências públicas, né? Isso que a Gabriela colocou, de você ter... Olha, eu acompanho muito política urbana aqui em Campinas e a questão e a política urbana ela está absolutamente conectada com a política ambiental, né? Nas pequenas, médias e grandes cidades. Então, infelizmente, por que se coloca 14 horas, né, num dia de semana para o espaço das audiências públicas? Infelizmente, é porque, na verdade, se entende que
os interessados no debate sobre política urbana, por exemplo, sobre legislação de zoneamento nas cidades, não são os cidadãos e cidadãs, mas é exatamente o mercado imobiliário, né? Quer dizer, a gente se entende que o mercado imobiliário, né, nesse campo da participação social, vai atuar para melhorar a legislação e tal. É um grande, infelizmente, acaba sendo um grande encontro entre o poder público e os investidores no mercado imobiliário, né? Eu acho que, para a questão ambiental, essa é uma enorme agenda. É uma enorme agenda. O que nós estamos vivendo nas cidades hoje, né, quer dizer, é uma força absolutamente descomunal desses setores. A gente sabe que esses setores colocam muitos recursos no financiamento de campanhas, né, quer dizer, então tem uma conexão intrínseca aí, de prefeitos, né, de vereadores e vereadoras também, né, tem um compromisso, né, estratégico desse pessoal. Infelizmente, as nossas cidades hoje elas têm os seus centros desocupados, e cidades como Campinas, eu acho que, e outras cidades médias no Brasil inteiro, São Paulo também, a gente está vendo isso, né? A gente tem uma ocupação absolutamente desregrada das áreas rurais próximas das cidades, né? Com os grandes loteamentos imobiliários, lançamentos, etc. Então, eu acho que esse é um dos grandes dramas assim que a gente vive, né? Porque, infelizmente, esse interesse do mercado, né? O interesse do mercado pelo território, pelas terras, ele é um interesse muito firme, né? Muito forte. E a população não sabe, ela não tem a menor noção do que está acontecendo e de como ela será impactada, né? Seja com o adensamento em determinadas regiões das grandes cidades, como São Paulo, seja com a expansão territorial, né, da malha urbana sobre áreas que deveriam estar fazendo exatamente, né, um processo de contenção verde, né, reflorestamento, preservação das nascentes, preservação dos rios, ribeirões, né, preservação da biodiversidade nos municípios. Para mim, olha, esse é um dos top 5 assim, dos problemas que nós temos hoje, que nós temos urgentemente que enfrentar, porque senão eu acho que realmente o descrédito, né, desses espaços de participação ele vai se agudizar, E aí a população, né, assim, eu diria que os ativistas da questão ambiental, da questão da política urbana também, vão necessariamente ter que optar por outros canais, né? E aí eu acho que realmente é uma perda, né? Porque nós apostamos demais nessas estruturas, né? E, infelizmente, hoje eu acho que é uma coisa generalizada, não acho que é uma coisa pontual em algumas cidades, não. Acho que, no geral, a gente está muito ruim nesses termos. Então, pensando em 2024, né, eu acho que tem uma grande agenda para quem é candidato a vereador, a vereadora, a prefeito, a prefeita, para tentar assim, primeiro ter uma posição de dar àqueles que não têm voz, né? Quer dizer, possibilitar que eles realmente tenham uma voz, mas não é qualquer voz, não, uma voz qualificada, uma voz que qualificada no sentido de que ele possa ser essa voz possa ser mais audível, porque outros, a gente sabe que o outro lado ele tem outros canais, né, para fazer pressão. Então, acho que esse é um grande desafio para nós, né? Como é que a gente faz com que esse campo dos interesses difusos, né, não são interesses concretos nesse momento, mas são interesses para as próximas gerações, como é que ele pode se colocar, pelo menos em pé de igualdade, no debate, na Câmara, no debate dentro da prefeitura? Eu acho que esse é um tema chave, assim, crucial para nós quando a gente está pensando em democracia, em participação e em políticas no nível municipal. Obrigada, professor. Acho que essa provocação da descrença política ela é muito importante nessa discussão. A sensação que eu tenho é que a gente vive num ciclo um pouco infinito, né? As pessoas desacreditam da política e, por conta disso, elas participam menos, e uma menor participação tem a consequência de termos políticas públicas piores, não representativas, que faz com que as pessoas desacreditem mais da política, que participem menos. Então, isso parece um ciclo que não tem fim.
E aí, trazendo para essa discussão, a gente viu que nas últimas eleições a quantidade de jovens, né, que tirou o título eleitoral diminuiu e tem diminuído a cada ano. A cada eleição, isso diminui cada vez menos. Então, as próximas gerações estão participando ainda menos, né? Ou seja, não estão nem votando, o que é, assim, terrível no ponto de vista de participação. Como que a gente consegue dialogar, né, com essas pessoas para que elas voltem a confiar nesses mecanismos, para além de tornar os mecanismos mais acessíveis, o que a gente pode fazer? E se vocês conseguem pensar em referências de participação social que deram certo, né, de organizações, de pessoas que se organizaram, fizeram essa pressão e conseguiram algum resultado de impacto de fato, que a gente possa ter uma visão, sabe, de que é possível e é efetivo. Bom, posso começar? Eu acho assim que a primeira coisa é a gente entender que esses espaços de participação são apenas um dos canais, né? Quer dizer, às vezes a gente coloca muita força, muita expectativa sobre esses espaços e aí a frustração ela vem em seguida, né? Eu creio que os conselhos eles são espaços muito interessantes porque eles são espaços de conexão entre pessoas, entre movimentos, entre organizações que eventualmente sequer se encontrariam se não houvesse essas estruturas, né? Elas são lugares conquistados pela cidadania, né? Claro, elas podem trazer frustrações para quem tem esses conselhos como, né, os espaços de tomada de decisão, não é bem assim, porque você tem um conflito aí também de legitimidades, né? Seja aquela que vem pelas eleições, seja aquela que vem pelos conselhos e assim por diante. Mas eu creio que eles são espaços ainda muito férteis, porque eles colocam as pessoas para se encontrar. Então, eu acho que isso já é um avanço muito grande, né? E acho que por isso continuo sendo um entusiasta desses espaços. Mas isso também tem que levar a gente a entender que para o ativismo, para as organizações da sociedade civil, elas não podem ficar apenas nos conselhos, né? Quer dizer, quem está atuando nos conselhos não pode entender que eu vou lá uma vez por mês, né? Fico lá 2, 3 horas, tem muita burocracia e depois eu volto para casa e vou tocar minha vida. Não pode, né? Quer dizer, quem está envolvido no debate, nos embates das cidades, né, da disputa dos territórios, tem que estar preparado e as organizações também têm que prover essa sustentação, né, para essas pessoas, para que elas possam depois continuar as suas articulações, né, estabelecer as suas redes para além desses espaços, né, e acho que isso é o aspecto central aí desse momento, né. Então eu acho que assim não pode ser uma descrença nesses espaços de participação social. Ao contrário, tem que compreender que esse é um momento do ativismo e é um espaço, mas nós temos inúmeras outras possibilidades, né? Seja de mobilização, seja de formação. Gabriela falou, né, da centralidade dos processos de formação política. Estar presente nas praças, nos lugares de circulação, de uma maneira até mais permanente. Eu sei que é difícil isso, porque as pessoas também, né, elas investem o seu tempo nessas atividades e acabam deixando de fazer outras, né? Mas eu acho que se trata muito disso, sabe? Aqui na cidade de Campinas, a gente está vivendo um processo muito interessante de grupos que foram se conectando pelas diversas disputas que estão sendo feitas aqui no território, né? E nós temos cerca de 20 coletivos, que não é pouco, né? Eu acho que é uma cidade grande como Campinas, mas não é pouco. E é daí que as coisas surgem, né? Daí que a gente consegue trazer mais pessoas também para os conselhos, e eu iria por esse caminho, sabe? Eu acho que, claro, não são lugares perfeitos, mas estão longe de ser os únicos lugares em que as pessoas podem se mobilizar e podem em busca dos seus, né, quer dizer, dos seus sonhos, dos seus desejos, da sua utopia de criação de cidades
mais sustentáveis, de cidades humanas, né, de cidades em que não seja só, né, o capital imobiliário que dê as cartas, né? O Gabriel, então, queria dar seguimento nessa discussão sobre essa estruturação, né, dos conselhos e quanto, de fato, conseguem ser permeáveis ou demagógicos, né? Você estava falando dos desafios, queria que você pudesse aprofundar um pouco mais sobre esses desafios, e como que é, na sua opinião, de fato, a efetividade. Eu acho que quando a gente começa partindo do óbvio, que é os horários, dias, quando se acontece, os temas, a gente já percebe que é como o Romão bem disse, né? Já as regras do jogo já foram ditas. Então, o que nós sentimos muitas vezes é um cumprimento do que se deve ser feito, mas não necessariamente uma execução com sucesso dela. Então, o que a gente percebe é que os dias que se tem esses encontros, né, tanto oficinas participativas, no qual eu até participei no mês passado, uma referente à educação climática, porque o município de São Paulo está escrevendo uma propostas para ser absorvida, educações climáticas, mas também ambientais nas escolas. Se não fosse alguém que conhecesse alguém que sabe que estou dentro desse rolê que é pertinente a mim, talvez eu nem teria assim, descoberto que teria essa oficina participativa numa quarta-feira às 3 da tarde. Então, assim, o que eu percebo é que existe uma ineficácia de acesso ao conhecimento, torná-lo público e ele não alcança quem se deve. Existe uma ineficiência da própria execução, porque as pessoas que deveriam estar lá, elas não estão, as pessoas principais, elas não contribuem. E a gente percebe que os produtos que se saem, muitas vezes, essas oficinas participativas, como outros momentos também de contribuição, eles acabam germinando o mesmo. Não traz novas perspectivas cidadãs, assim, do perfil, por exemplo, educacional da Brasilândia, que seria pertinente para essa cartilha que está sendo desenvolvida. Então, eu percebo que hoje o que se é feito é apenas para ticar uma lista de que houve-se participação social. A gente abriu 2 da tarde da terça. Se veio uma pessoa, o que a gente pode fazer? E aí a gente entende que não existe uma preocupação desse lugar de criar critérios de uma boa participação social. Do tipo, se é para fazer uma subprefeitura, um debate específico, por que não criar metas do tipo, precisa ter pelo menos 20 pessoas de diversas localidades ali do bairro para contemplar que isso fez sucesso. Não existe critérios dessa participação, muito pouco se fala sobre isso. Então, hoje o que nós temos se solta a informação dos perfis oficiais, muitas vezes até no site, poucas pessoas acessam o site, então pouco se acessa, pouco se leva essa informação, e aí quando pouco se leva, pouco se tem de volta, e a gente acaba, quem vai construir o que era legítimo para todos opinarem? As mesmas pessoas que sempre estão ali. Então, a gente percebe que não tem hoje critérios desse lugar de sucesso mesmo. E a gente acaba percebendo que isso acaba até germinando aquela cultura, né, uma cultura de senso comum de que política não é para todos, assim, eu não vou discutir política porque se eu tiver que discutir política eu vou ter que ser partidário, por exemplo, e não um exercício do tipo, o que eu posso opinar ou não, porque isso é responsabilidade minha também, eu também preciso estar na construção de cidade, preciso estar na construção de sociedade. Então, existe esse processo de não ter critérios para se ter uma participação legítima, do tipo, de fato, esse processo foi participativo, ele acaba reverberando e contribuindo para esse afastamento do exercício dessa sociedade comum para atuar nesses locais pertinentes a todos. Então, hoje, o que a gente percebe é isso, assim, existe uma estrutura física mesmo de afastar, mas também existe uma série de fatores que
parece muito mais um plano mesmo, um planejamento para continuar afastando afastando a periferia. E eu digo periferia porque quando a gente começa a acessar esses lugares, a gente percebe que é um público que já tem um capital cultural mais adequado, que vem de uma estabilidade financeira, de uma classe média, já tem um lugar de cultura e também econômica, né, que eles andam juntos, de que não fala sobre, por exemplo, a 16 milhões de pessoas que vivem em favelas, segundo o dado de 2023, né? Então, a gente começa a perceber que continua a marginalizar aqueles que já são marginalizados dos seus direitos. E por que eu trago esse lugar da favela como ponto central? Porque, por exemplo, quando eu me coloco como urbanista social, me formei para isso, porque quando a gente vai reverberar qualquer tema de sociedade, a gente esbarra na construção também de cidade, né? Ou construção de comunidade. E esse lugar de comunidade, ele é um lugar comum que deve-se, o máximo, ter assim, todas as pessoas contribuindo. Quando a gente olha esse lugar das periferias, a gente entende até que, por estar em lugares irregulares, estar em ocupações emergentes, elas não têm nem CEP. E o CEP é fundamental para reconhecimento de subprefeitura e prefeitura e assim por diante, para conectar o cidadão com esses diálogos participativos. Então, a gente fala de um grande número nacional de marginalidade de pessoas que mal conseguem subir uma necessidade de infraestrutura básica, porque eles não podem, não têm o direito de. Claro que para falar de questões fundiárias, a gente precisa falar dos instrumentos, né, como loteamento, questão de condomínio, enfim, tem várias questões de ocupação social dentro desses lugares de loteamento de cidade, de terreno, para a gente falar de questões fundiárias. Mas a minha questão é, se na Constituição diz que nós precisamos ter um exercício pleno, cidadão, nós temos o direito à moradia, direito ao ir e vir, direito também, por exemplo, ao verde, que nós temos uma lei específica a ter acesso ao verde, por que tantas pessoas, eu digo milhares de pessoas a nível nacional, não podem exercer isso em algum grau? Então, o lugar existe uma marginalidade daqueles que ainda podem subir algo, como o que tem CEP, mas existe ainda uma coisa mais profunda e estruturante de muitas pessoas que não podem participar, por muitos motivos, inclusive o CEP, mas também porque não tem o básico em casa, não tem um acesso à moradia, água, a saneamento. A gente fala agora de uma ebulição, estamos numa onda de calor de milhares de pessoas que não têm como solicitar a falta d'água, ou como a gente teve agora o episódio da Enel em São Paulo, não pôde solicitar porque não tem acesso e fica naquele lugar de pobreza energética. Então, a gente fala de uma grande porcentagem que não... Como que a gente, indo além de melhorar a participação social, como que a gente promove para esses lugares que não são lugares, né? Numa visão um pouco mais de enquadramento de vida, como Butler fala, né? Como que a gente acessa, como a gente promove também nesses lugares? Porque são cidadãos. Por mais que estão em locais que estão permeando discussões fundiárias, ainda são. O direito também contempla. Então, existe uma série de critérios que precisa-se hoje ser pensados para a gente garantir um sucesso de participação social. De fato, é participativo esse ponto. Zé, você tem alguma pergunta? Eu tenho, a Gabriela me deixou bastante, eu conheço bastante o trabalho do Instituto Perifa Sustentável, que faz um trabalho fantástico na Brasilândia, na cidade de São Paulo, e eu queria, Gabriela, aproveitar, não é objetivamente o tema nosso, mas você falou algumas vezes sobre urbanismo social e urbanismo tático. Queria muito que você pudesse contar para as pessoas que estão assistindo a gente o que é, como é esse trabalho de vocês, por favor, porque é bem bacana e me despertou curiosidade aqui, provavelmente a outras e outras também. Bom, na verdade, o objetivo do Perifa Sustentável, ele é mobilizar uma agenda, uma nova agenda, talvez, né? Melhor assim, a partir da juventude racializada das periferias. Então, a gente tem tentado desenhar métodos que sejam eficientes para contribuir não só nas questões políticas, mas como a gente pode pensar em mudanças climáticas dentro dessas periferias, tendo em vista que são as mais afetadas dessa instabilidade do clima, enfim.
Então, a gente tem tentado explorar métodos, né? É um instituto que está há 2 anos, vai fazer 2 anos. Nós estamos, primeiro projeto tem sido educacional, mas a partir desse lugar, já que nós, diretoras, somos 3, né? A Amanda Costa, a Marraia Sampaio e eu, nós temos tentado investigar formas de trazer essa metodologia de maneira eficiente. E voltando um pouco, né, a Gabriela lá atrás, na adolescência, que o sonho vindo da periferia, né, vindo desses locais mais vulneráveis, em fazer alguma coisa, em redesenhar, talvez, foi aí que eu me deparei com o urbanismo social. É uma coisa super recente, tanto que é uma área mais técnica que abrange para vários profissionais de várias áreas. E aí eu estou terminando agora a especialização dentro da INSPER, no qual o que seria, né? Porque também me deparei com uma coisa recente. O urbanismo social ele é repensar em diversas formas, é basicamente um meio de se fazer a urbanização de vários pilares essenciais. Então, a gente abrange para governança, a gente desenha a possibilidade de participação social, de como fazer essas mudanças de infraestrutura, a gente redesenha como explorar soluções baseadas na natureza, de maneira em que, na hora de se construir essa cidade, ou redesenhar certos processos. Então, eu sempre falo que o urbanismo social ele é um meio de se fazer. E eu me deparei ele ano passado, para mim foi uma grande descoberta de método, porque se eu falo hoje dentro de um instituto, né, que são de mulheres negras super jovens, e a gente tem tentado explorar métodos, então pode ser que eu ache alguma coisa dentro do urbanismo social. E aí, dentro dele, eu descobri o urbanismo tático. Uma das coisas que tem mobilizado muito a minha carreira mesmo, ainda mais dentro do Perifa, é os locais de favelas irregulares, assentamentos e ocupações emergentes, que são locais que eles, como eu já mencionei, por não ter um CEP, não estar nesse local de subir demandas de infraestrutura, eles acabam sendo mais vulneráveis ainda, passando por negligências até mesmo de direitos que são institucionais, são estatais, muito, muito mais acentuados que outros territórios. Então, o urbanismo tático eu me esbarrei porque é uma forma de se fazer esse urbanismo social de maneira mais rápida, testar o que se dá certo, devolver, né, para a sociedade, e todo o processo ele é participativo, e testar pequenas soluções para a gente subir, por fim, para as soluções escaláveis. Então, até mesmo o meu trabalho de conclusão da minha pós sobre isso foi urbanismo tático em uma ocupação, em como se pensar uma escuta prática de maneira participativa, acionando as próprias assistências sociais da prefeitura. Elas já fazem uma escuta, elas fazem um censo de levantar quantas pessoas têm, até a fins de processo fundiário, né? Então, é como melhorar esse processo que já é feito pela prefeitura para torná-lo mais participativo e esses dados serem devolvidos para aquela comunidade. Eles precisam também ter acesso a quantas pessoas eles são, quantas crianças eles têm, até para começar a germinar mais soluções mais rápidas. E aí, tendo em vista dessa possível metodologia que eu desenhei, e estou testando na Zona Sul, aqui no Jardim São Luís, numa ocupação chamada Nova Esperança, a gente conseguiu desenhar um equipamento como uma praça, de maneira em que ela pode ser removível, já que essa questão de processo fundiário pode demorar cerca, às vezes, de 10 anos. Já vi comunidades demorando cerca de 10 anos para ter esse retorno. Vai ter a posse ou não vai ter? Então, a gente conseguiu construir, desenhar, já está sendo feita nessa comunidade, uma forma de praça, que é um espaço de convívio, que era uma das principais demandas ao escutar, ao estar junto com a liderança, de forma que, se caso eles perderem essa questão, eles consigam transferir isso para um CDHU ou qualquer outra localidade que a prefeitura vier a trazer. Então, o urbanismo tático ele redesenha essas soluções que pode também pensar em ser removíveis, por que não? Como eu disse atrás, a gente tem hoje milhares de pessoas em favelas e ocupações hoje que não têm um acesso ao mínimo, que está nos nossos direitos constitucionais, e acabam sendo negligenciados. E isso, como bem o Romão disse, a gente acaba sempre cruzando com o clima e questões ambientais de sustentabilidade. Porque quando a gente fala hoje de cidade, a gente fala de ilhas de calor.
A gente fala também sobre o acesso à água, que muitas vezes é muito mais dificultoso, a drenagem eficiente, porque temos o Estatuto da Cidade um percentual que deveria ser os nossos bairros de impermeabilidade, que não corresponde por conta de um plano de cidade concretado. Então, assim, colocou-se tanto concreto que às vezes é difícil corresponder a essa porcentagem, que, se eu não me engano, é 80% de ser impermeável, de absorver essa água. E aí a gente começa a desenhar soluções baseadas na natureza para esses territórios, seja eles um local sem CEP, que é um não lugar, né? Eu sempre gosto de fazer esse recorte da Judith Butler de enquadramento de vida mesmo, né? Porque as pessoas acabam sendo marginalizadas ainda mais nesses locais que ainda não, que estão nessas instabilidades jurídicas de terra. E também a gente tem tentado desenhar métodos de provocar outras formas de moradia, né? Já que, como foi bem citado, o mercado imobiliário, ele se vende como a posse individual a única possível, né? A única forma de se ter moradia hoje, sendo que a gente sabe que não é assim. A gente tem um leque, por que não se explora esse leque? Então, existe uma série de fatores que a gente precisa começar a pensar para ser mais participativo, gerar mais autonomia para esses territórios, para que eles possam se colocar como pontos relevantes na soma de um orçamento, na soma de se desenhar uma cidade, se pensar mobilidade, pensar em drenagens eficientes. Um ponto também que eu queria trazer é que essas coisas de drenagem, os nossos mananciais, ali na Zona Norte, né, aqui em São Paulo, que está a Brasilândia, que é um grande, assim, um conjunto enorme de favelas, ele tem hoje muitos mananciais. Então, por isso que se tem muitas enchentes, porque não foram desenhadas adequadas. E aí tem hoje um grupo de trabalho ali no Jardim Damasceno, na Brasilândia, que se reuniu junto com a USP para tentar formas de revitalizar o córrego e explorar maneiras em que o manancial se preserve, mas que não gere ainda tantos enchentes, que é um problema sistêmico na periferia. Então, hoje, quando eu falo de participação social, eu falo que esse lugar não único, eu não será única de reter conhecimentos como esse. Ele tem que ser ferramentas na hora de se pensar a sua comunidade, de se pensar em sociedade, e ser chamada nesses locais também, junto com o poder público, para construir coisas. Né? A gente tem ficado feliz de algumas movimentações, não são suficientes ainda, mas a gente foi convidados a estar no grupo de trabalho para se pensar políticas de implementação orçamentária do governo federal, né, da Secretaria das Favelas, pensando em questões climáticas. Então, assim, a gente começa a perceber que alguns grupos de trabalho estão sendo feitos, né, para facilitar essa troca. A gente tem tentado tornar mais participativo, então tem tentado desenhar formas de retornar para o território, fazer essas rodas para trazer o que está lá para a comunidade, mas é tudo muito pequeno ainda, né? A gente gostaria que fosse mais rápido, que fosse mais escalável, talvez, porque a gente tem pouco tempo, tendo em vista da nossa crise ambiental, que nós estamos correndo contra o tempo. Então, gostaríamos que isso fosse mais rápido. Acho que tem formas de acelerar, mas as coisas têm andado, né? O que nos deixa um pouco mais feliz na hora de desenhar possíveis métodos, que é o nosso objetivo com essa juventude. Muito obrigado, Gabriela. Você trouxe aí um experimento, uma experiência de vocês muito grande, compartilhar conhecimento. Obrigado pela generosidade. E eu vou convidar as pessoas que queiram conhecer mais o Perifa Sustentável, onde que eles acham informações? Hoje, nosso principal canal é o nosso Instagram, né? Mas a gente tem hoje um canal de articuladores. Quiserem fazer parte, é só mandar uma DM, a gente manda o link, que é um grupo um pouco mais íntimo, de troca de convites, coisas que a gente está fazendo. Mas o nosso Instagram, ele hoje tem sido nosso principal canal de troca, tendo visto a nossa juventude, né? Todos estão no celular, então a gente tenta facilitar isso também. O nosso perfil é @Instituto Perifa Sustentável. Então, fiquem à vontade de nos seguir, mandar DM ideias, a gente está aberto sempre a construir, porque eu gosto de reforçar que a gente não tem a solução, a gente está em busca de. Então, é um processo colaborativo, né? A gente não consegue, nós três, né, sendo diretoras, e o nosso time, que é por volta de 20 pessoas, construir sozinho. A gente precisa sempre ampliar esse leque de diversidade de pessoas que queiram contribuir. Muito bom. Gente, a gente vai chegando ao final dessa nossa conversa. Queria agradecer mais uma vez, mas queria abrir últimos minutos aqui para que vocês possam dar um recado, uma sugestão
para essas pessoas que estão nos assistindo, que vão ser candidatos, candidatas, ou vão estar engajados em alguma candidatura, né? Do ponto de vista da participação e do controle social, qual sugestão que vocês poderiam dar diretamente para esse público, né? Que é um público que já está bastante engajado com a política, que olha para essas questões, um insight, uma sugestão. Queria muito, Gabriela, começar com você e depois para o Romão. Obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? Um recado que eu dou é que continue se articulando, sabe? Eu sei que eu sendo ativista, eu sei quantas vezes é moroso, a gente duvida se a gente está fazendo algo, se está sendo suficiente, mas aqueles que continuam, estão sendo tocados em algum sentido, nesse lugar de construção de políticas públicas mais eficientes, uma construção também de cidade, uma questão de também das bandeiras que têm sido levantadas, continuem a se articular, sabe? E eu sempre digo também, não só se articular, mas, se possível, tente sempre trazer outras pessoas, né? Eu falo que eu sou ativista por ser inconformada por onde nasci, os acessos que muitas pessoas tiveram. Eu nasci no Jaraguá e também entre Jaraguá e Brasilândia cresci nesses 2 territórios aqui em São Paulo. Então, assim, por tantas faltas, isso me indignou ao ponto de eu falar, não, quero estudar, entender o que eu posso fazer. Então, continue assim, inconformar mesmo, sabe? Essa minha fala é diretamente para a juventude que tem se levantado, eu aposto muito nela, mas também para além da juventude, que a gente possa continuar a trocar intergeracionalmente. Eu acho que esse lugar de troca, ele é onde fomenta ideias, é onde cria estratégias, táticas para a gente continuar a resistir, mas principalmente a construir. Esse é um grande sonho meu, assim, pensando na minha bandeira racial, né, antirracista, sendo uma mulher preta afro-indígena, o quanto a gente pode, para além de resistir, construir. Então, continue-se a se articular. É possível a gente construir. Eu acredito nisso, sou esperançosa que a participação social ainda a gente vai achar a maneira certa de trazer, desenhar critérios para ela ser eficiente, porque eu acredito que por meio dela a gente pode muito bem contornar as nossas crises ambientais, redesenhar soluções e fazer uma sociedade menos desigual. Bom, eu queria também iniciar agradecendo ao Zé Gustavo, a Karen, as organizações que estão aí, né, fazendo essa super importante série de entrevistas, debates. Deixar meu Instagram para o pessoal também, que é o Prof. Wagner Romão, com W, né, a gente se encontra por lá. E dizer o seguinte, eu sempre falo para as pessoas que estão querendo atuar nas cidades, né, que elas têm nos conselhos espaços fantásticos para ter acesso a informações sobre os conflitos que estão acontecendo na cidade. Às vezes, seja como candidatos, candidatas ou apoiadores e tal, as pessoas ficam meio perdidas, né? E acabam, às vezes, ficando, claro, limitadas ao problema do seu bairro, da sua rua, e a gente sabe que para ter vitória nas eleições, você precisa pensar a cidade de uma maneira um pouco mais ampla, né? Então, eu estimulo as pessoas, primeiro, a entrarem nos conselhos, né? Seja o conselho do teu bairro ali, da tua UBS, da tua unidade básica de saúde, seja o conselho regional, seja alguma coisa nesse sentido, né? Mas ficar ligado nos momentos de eleições, quais são os critérios, se faz parte de alguma entidade, né? Quer dizer, ter esse cadastro da entidade para que possa viabilizar essa participação, e também de conversar com os conselheiros e conselheiras, porque são pessoas que têm muito a ensinar, né? Que vão ter uma visão da relação entre a sociedade civil e o poder público muito sofisticada nesse sentido de encontrar os problemas, né? E tentar encontrar soluções também. Então, eu acho que queria estimular as pessoas que estão assistindo essa nossa conversa aqui a essas ações, né? Se aproximar dos conselhos, participar dos conselhos, dedicar uma parte da sua militância, do seu ativismo
para essa participação, que é muito importante, porque você vai ter também que responder para a cidade toda, né? Quer dizer, isso é um outro lugar, é um outro patamar dessa participação. E para quem vai ser candidato, candidata, converse com os conselheiros, suas conselheiras, né? Porque vai conhecer muito mais a cidade e os seus problemas do que se ficar quietinho ou se, né, for buscar por outros meios. Acho que esse é o meu recado que eu tenho para esse encerramento aqui. Forte abraço para vocês todos, todas e todes. Muito obrigado, gente. Karen, mais uma vez, sempre bom estar com você nessas entrevistas. Obrigada, Zé. Obrigada, Gabriela. Obrigada, professor. Foi uma ótima conversa. Obrigada por terem participado disso com a gente. E vocês, a todos e todas que estão nos assistindo, fiquem atentos às próximas entrevistas. Agradecemos ao pessoal da Tradução de Libras que esteve aqui conosco também. E até a próxima.